Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Cláudia Funchal, do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, Unesquev. E na videoaula de hoje a gente vai ter a parte 2 de uma série de aulas sobre mitos e verdades sobre exames laboratoriais. Então, vamos lá comigo aprender mais um pouco sobre isso aqui. Então, a primeira questão para a gente trabalhar hoje, se é mito ou então se é verdade, diz que fazer exame de sangue durante o período menstrual interfere nos resultados. E aí, o que vocês acham? É mito ou é verdade? É verdade. Interfere o período menstrual nos exames laboratoriais. E o que se sabe? Que durante o período menstrual, as dosagens hormonais elas vão estar alteradas, especialmente os hormônios sexuais. Bom, todos vocês também devem saber que a maioria do metabolismo das macromoléculas no nosso organismo também é regida por hormônios. E se os hormônios estão alterados, a gente pode alterar uma série de outros exames laboratoriais, além dos exames hormonais. Tá? Então, por isso, no laboratório, as mulheres geralmente vão ser questionadas sobre quando que ocorreu a última menstruação, para que no laboratório se tenha uma ideia em que momento do ciclo menstrual esta mulher está. Tá? Lembrando que não impede de se fazer o exame de sangue, de se fazer o exame laboratorial, estando durante o seu período menstrual, uma vez que esses resultados eles vão ser interpretados por especialistas, por exemplo, por uma ginecologista, e ela vai saber levar em consideração que a mulher em questão estava em seu período menstrual, estava durante o seu ciclo na menstruação, no período de menstruação, tá? Então, não precisa não fazer o exame, mas quem vai interpretar tem que saber em que período esta mulher estava do seu ciclo menstrual, ok? Outra questão para a gente pensar se é mito ou então se é verdade. Pode haver contraindicação a respeito do uso de medicação de rotina antes de fazer os exames? E aí, o que vocês acham? Pode-se pedir que se suspenda medicação para realizar um exame laboratorial? Isso é verdade. Sim, pode-se pedir que se suspenda o uso de medicação para a realização de um exame laboratorial. Alguns medicamentos podem interferir nos resultados da coleta de sangue. Então, cabe ao médico ou então ao solicitante do exame e também ao laboratório clínico informar quando se deve suspender determinado medicamento. Lembrando que o laboratório ele deve sempre estar em contato com o médico ou então com o solicitante para fazer esta observação, para solicitar que aquela pessoa ela pare de utilizar determinada medicação para poder fazer o exame laboratorial em questão que foi solicitado. Alguns exemplos de medicações que podem vir a ser suspensas para a realização dos exames laboratoriais: os antibióticos e os anti-inflamatórios, dentre vários outros, tá, pessoal? Só para citar dois aqui. O que mais que a gente pode trabalhar como mito ou verdade nos exames laboratoriais? Bebidas alcoólicas devem ser suspensas até 72 horas antes dos exames. O que vocês acham? Bebida alcoólica influencia ou não influencia nos exames laboratoriais? Devem ou não devem ser suspensas? Verdade, deve-se suspender o uso de bebidas alcoólicas antes da realização dos exames laboratoriais.
O consumo de álcool pode, então, interferir nos resultados de algumas dosagens laboratoriais, como é o caso da dosagem de colesterol e também da dosagem de glicose. Pessoal, para falar bem a verdade, o consumo de álcool ele interfere com quase todas as dosagens laboratoriais, não somente colesterol e glicose, mas basicamente todas as dosagens. Por quê? Porque o álcool ele vai interferir no metabolismo das macromoléculas. E ao interferir nesse metabolismo, vai acabar também causando alterações nos exames laboratoriais. Outra questão para a gente trabalhar, então, se é mito ou então se é verdade. Não tem problema em fazer exame de imagem antes da coleta de sangue. O que vocês acham? Isso é verdade ou isso é mito? Isso é mito. Tem sim problemas em fazer exame de imagem antes da coleta de sangue. Por quê? Porque alguns exames de imagem, eles exigem o uso de contraste por via oral, via venosa ou outra via. Tá? Que vai ser, então, uma situação específica daquele determinado contraste para aquele determinado exame de imagem. Tá? Então, a recomendação é de que os exames de laboratório sejam feitos antes da realização dos exames de imagem ou então após 72 horas da realização desse exame de imagem. Por quê? Porque esse contraste que foi utilizado por qualquer uma dessas vias, ele pode sim interferir no exame laboratorial. Então, nunca fazer um exame logo após um exame laboratorial, né? Logo após um exame de imagem, tá? Ou fazer antes, ou fazer, então, aproximadamente 72 horas após a realização do exame de imagem. Então, muito obrigada pela atenção de vocês na parte 2 dessa aula sobre mitos e verdades dos exames laboratoriais. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje. Se sim, deixem seu joinha aqui pra gente, deixem um comentário pra gente, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Deixo aqui para vocês também o site do Nescrev, www.nescrev.com. Quem ainda não entrou na nossa plataforma digital que está mostrada aqui, vá lá, conheça um pouquinho mais do nosso trabalho, vejam os nossos cursos, os nossos treinamentos, as nossas consultorias que estão abertas neste momento. Além desse canal aqui no YouTube, o Nescrev também está presente em outras redes sociais. O Nescrev tem Facebook e Instagram, no @cursosnescrev. Nós também temos um Twitter, que é o @nescrev. Então, por favor, nos sigam nas redes sociais, se ainda não o fazem, para ficar sempre ligados por dentro de todas as nossas novidades. Mais uma vez, muito obrigado, espero que tenham gostado dessa nossa aula e vejam as nossas outras videoaulas aqui no nosso canal e até logo!